Sejam bem-vindos ao Escola de Líderes e dando continuidade à jornada do líder. Hoje falaremos sobre o perfil e as competências que um líder deve ter. Antes de começarmos, esse programa é um oferecimento de Clínica de Celular Ilha, empresa especializada em manutenção e assistência técnica de dispositivos como celulares, smartphones, notebooks, computadores. Solutier Marketing, uma empresa especializada em colocar a sua marca no mercado. Temos também a nossa advogada, Carmina Santos, advogada especializada em direito trabalhista. E por último, e não menos importante, temos aí o estúdio Voz da Ilha Podcast. Ele é responsável por isso tudo estar acontecendo e deixo aqui o meu agradecimento. E quando falamos aí, né, de perfil e competência do líder, a primeira coisa que o líder deve entender é que quando ele assume a liderança, ele passa a desenvolver um outro trabalho. É por isso que, muitas vezes, um ótimo vendedor não vai se tornar um ótimo gestor. Um ótimo obreiro não vai se tornar um ótimo líder. E assim em todas as esferas da nossa sociedade. Por quê? Quando eu falo de um ótimo vendedor, eu estou falando de alguém que sabe vender muito, sabe muito sobre vendas, sobre o operacional ali, de como abordar, como contornar objeções. Porém, quando o líder, né, assume aí o cargo da liderança, ele não vai fazer mais tão somente isso. Quando ele é um bom vendedor, um bom obreiro, ele é responsável pela entrega dele, pelos números dele. Quando ele assume a liderança, não é mais só os números dele, mas sim os números da equipe dele, do grupo que ele assumiu. Esse grupo vai estar se desenvolvendo, não vai estar. O trabalho muda, a natureza do trabalho muda. Se agora se antes ele era um bom vendedor, agora ele precisa ser um bom líder. Ele precisa lidar com pessoas. Ele não vai ser responsável mais pelas vendas, mas sim por aquela equipe, por delegar tarefas, por motivar, por manter o clima organizacional, fazer acordos sociais, entender como é que funciona ali a cabeça daquela pessoa, o que está motivando ela, o que está desmotivando. Isso tudo é função do líder. E, se eu estou falando de um líder na área de vendas, além disso, ele tem que saber vender. Porque ele tem que ser também um exemplo de vendedor. Então, a natureza do trabalho agora é outra. A entrega dele é o que a equipe consegue entregar. Esse é o líder. Para isso acontecer, ele tem que desenvolver também o papel de treinador, pois ele é responsável por avaliar a sua equipe, ver o que falta de competência e habilidade, né, nos seus liderados e desenvolver isso. Ele vai treinar seus liderados para que eles possam desenvolver essas habilidades e assim se tornar profissionais melhores, pessoas melhores e se desenvolver dentro da nossa sociedade. Ele vai ser responsável pelo amadurecimento da equipe. Um outro papel que ele vai desenvolver é o papel de mentor. A responsabilidade do líder como mentor é direcionar as ações e energia do grupo para a visão do bem comum. Ou seja, ele vai direcionar as forças daquela equipe para as metas e os objetivos já pré-acordados. Quando eu falei lá de acordos sociais, é justamente isso que eu estou falando. Ele vai mentorar essa equipe, ele vai falar o passo a passo para que a equipe venha desenvolver e desempenhar o caminho para que os objetivos do bem comum sejam alcançados. E para isso tudo acontecer, o líder ele precisa desenvolver algumas competências nele. A primeira é proximidade. Não tem como você ser líder e não ser próximo da sua equipe. Contato com a realidade. Nós não podemos ser líderes
utópicos e não olhar para a realidade do que está acontecendo no aqui e agora. Se você tem alguém na sua equipe que está prejudicando, você não pode pensar que, por milagre divino, essa pessoa vai melhorar. Não, você tem que chegar lá e ter uma conversa difícil. Você tem que ir até essa pessoa. Você tem que chamar essa pessoa para perto e desenvolver essa pessoa. Falar assim, ó, não está dando certo, você precisa ajustar isso. Não podemos, como líderes, correr das conversas difíceis. Estabeleça metas, prioridades claras. Nada de ficar, né, com falta de clareza nas metas, com falta de clareza no que você deseja para a equipe, quais são os seus planos. Não. Meta, ela tem que ter um número real, um plano real para ser alcançado e realmente poder ser alcançada. Conclua o que foi planejado. Não invente várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, se você não vai conseguir concluir elas. É normal a gente ter várias coisas acontecendo? Mas conclua, haja em cima do que foi planejado. Só mude o planejamento se esse planejamento precisar de mudanças claras para direcionar você para o sucesso. Amplie a capacidade das pessoas. Você, como líder, tem que desenvolver essas pessoas e ampliar a capacidade delas está sobre a sua responsabilidade. A equipe é a cara do líder. Ou seja, se você tem uma equipe fraca, 90% de chance de você estar fraquejando em alguma das suas funções como líder. E, por último, e muito importante, conheça a si próprio. Pois você, como líder, tem que também conhecer as suas habilidades, saber o que falta em você e você desenvolver para que possa liderar melhor. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Lembrando que nós temos o nosso material na biblioteca do líder. Você tem acesso a ela através do QR Code que vai estar aqui na tela. Acesse, vê o material que lhe agrade. Vai te ajudar a desenvolver como líder, é um material teórico. Tudo que falamos aqui, tanto nos vídeos de aulas teóricas, quanto nas entrevistas dos nossos podcasts, está embasado nesse material. Então adquira o que lhe apraz. E mais uma vez, muito obrigado por ter escutado até aqui. E lembre-se, seja você, seja uma pessoa melhor.